Vamos lá. Eu falei isso no Instagram que a Marvel, aliás, a Disney em si está desesperada. Por quê? No comecinho, Kevin Feige explicou que a fase 4 é única, que é incrível, que é melhor que a fase 3. E de repente, na San Diego Comic Con falou que a fase 4 encerra esse ano. Acabou. Não, tipo, teve nada. Fase 4 acabou. Estranho, né? Então, aí você vê coisas como a Miss Marvel, a série do Miss Marvel, foi um desastre, não ficou nem no top 10. Série da She-Hulk também falha completa por enquanto. Só coisa negativa, não tá indo para frente. Não só isso, existe um rumor de que a série da She-Hulk era para sair antes da Miss Marvel, porém foi tão ruim, mas tão ruim, que eles tiveram que fazer refilmagens de emergência, então acabaram lançando a Miss Marvel primeiro. Pensa bem, a versão que tem agora é a versão melhorada. Imagine quão ruim era antes. Mas não é só isso. O que acontece também, e mais outra informação. Mahershala Ali, que é o ator que vai fazer o Blade, está frustrado. O roteiro parece que tem 90 páginas, só tem duas cenas de ações que são completamente ruins. E diz que o Kevin Feige está muito diluído. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está muito dividido em vários projetos. Então, não está, né, não tá se focando, não tem foco, não tem um plano em si. Existem até outros rumores de várias pessoas de dentro que perguntando como essa série se encaixa no Vingadores, etc. E basicamente a maioria das respostas é não pense nisso. Aí tem gente falando, mas o multiverso, etc. Aí que tá, cara. O conceito de multiverso, como um colega no Twitter disse, é um conceito muito divertido, mostra muitas possibilidades, mas agora é uma carta livre para sair da prisão para escritores preguiçosos. É verdade. Quando ele não sabe o que explicar, multiverso. Mas não tem só isso para dizer para você que está desesperada. Em 2019, teve uma whistleblower, né, uma informante, dizendo que a Disney estava mentindo sobre a receita dela de bilhões. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dinheiro que ela estava fazendo não era tão grande quanto em 2019 não era tão grande quanto eles estavam dizendo, né, em diante. Que isso quer dizer também? É simples para enganar os investidores. Os investidores vão seguindo a coisa. É por isso que toda vez que sai um filme, bate aquela monte de mídia dizendo que ele é perfeito. Os críticos pagos dizem que é perfeito. Os influencers e youtubers e vocês sabem quem. Então, porque o que acontece? Se os investidores veem um monte de notícias dizendo que o produto é bom, eles investem mais e continuam o investimento. Agora, se eles descobrem a verdade, que o produto é uma porcaria, eles falam assim, abandonar navio, todo mundo sai, aí as ações caem absurdamente e é perigo a empresa ir à bancarrota. Então como diz, é aquela publicidade para enganar os investidores. Porém, isso não dura muito tempo, porque o dinheiro que eles perderam vai afetar nos dividendos e nos lucros. Então, em geral, eles fazem isso para que manter o investimento alto, para que o próximo projeto consiga reverter tudo, né? Acontece que, bem, não está acontecendo. A pessoa, no caso, né, o nome dela é Sandy Cuba, ela negociou. Então, provavelmente, a Disney deu um dinheiro muito grande para ela calar a boca, né? Mas não é só isso, gente. Vocês têm que entender que é o seguinte, a maioria dos filmes da fase 4 foi um desastre. Black Widow, Shang-Chi, Thor. Aí você fala, mas fizeram 400, 500 milhões. Gente, economia de cinema, economia de Hollywood é simples. Se um filme custou 200 milhões, quer dizer que foi gasto 200 milhões também só para marketing e divulgação. Ou seja, se um filme custou 200 milhões, quer dizer que ele custou 400. Aí você fala, mas fez 600 milhões. Então eles tiveram 200 milhões de lucro. Não necessariamente, gente.
Vocês têm que entender que para um filme sair, não só para os serviços de streaming, mas para outros lugares, cinema, etc., tem os intermediários aí, que são os cinemas, né, etc., os distribuidores. Então, o estúdio só fica metade disso. E também, obviamente, tem os impostos. Lembre-se, Hollywood fica nos estados americanos, se não me engano, Califórnia, né? Aliás, eles ficam sempre entre Califórnia e Nova York, como vocês veem, porque é um dos estados com maior quantidade de impostos, os impostos mais altos e o custo de vida mais alto nos Estados Unidos. Então, lá as coisas são caras, entendeu? Então, imagina o seguinte, se você investiu 400 milhões, você tem que ter pelo menos o dobro do seu investimento. Então, em geral, se um filme eles declaram que custou 200 milhões, esse filme tem que fazer 800 milhões para cima para valer a pena. Essa é a matemática, gente. Não tem como escapar dela. E Shang-Chi, Eternos, todos esses aí foram fracassos. Principalmente porque não tem dois países, que são China e Rússia, para fazer ganhar. A China já está cortando tudo que é Marvel. Aí você pensa, ok, por que ela está desesperada então? Pensa bem. Aí ela vai para Sony. Diferentemente do que o pessoal fala, Sony foi a mais responsável, não foi necessariamente o Kevin Feige, foi a mais responsável pelo novo filme do Homem-Aranha. Aquele que apareceu o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. E eles fizeram porque eles acharam, os fãs estão querendo, vamos dar, e pum, $1 bilhão. Aí eles pensaram, putz, o que nós vamos fazer? Aí eles lembram que tem o tal do Deadpool, que agora é propriedade da Marvel também, né, da Disney. E o Ryan Reynolds está tentando chamar o Hugh Jackman há muito tempo. Aí o que eles fazem? Deixa chamar o Hugh Jackman. Chama o cara que todo mundo gosta, o personagem mais famoso, personagem que qualquer pessoa de quadrinhos ou de desenho sabe quem é o Wolverine, sabe quem é o Hugh Jackman. O cara é muito conhecido, muito famoso, traz ele de volta para o cinema. O filme só vai sair em 2024, ele já está anunciando agora que o Hugh Jackman vai voltar. Você acha que não vai ter um monte de cameo aí? É só ver também o filme do... Meu Deus, Doutor Estranho. Olha quantos cameos tiveram, né? Você acha que eles colocaram isso só porque tinha parte da história? Não, às vezes não tinha porcaria nenhuma a ver com a história. Foi só fanservice para tentar chamar a pessoa. Ele sabe que o filme não dá certo. Tá usando heróis e personagens que ninguém gosta. Veja agora Wakanda Forever. Por que Wakanda Forever provavelmente vai ganhar? Por causa do Chadwick Boseman. Ele morreu. A Disney vai tentar lucrar em cima da morte do cara, com certeza. Com certeza. Então, em respeito a ele, as pessoas vão assistir, mesmo que o filme seja mais ou menos. Entendeu? Aliás, aquele namoro, meu Deus. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eles estão agora batendo em tudo, partindo para nostalgia, buscando. Aí você pensa, mas o Ryan Reynolds sempre queria fazer isso, cara. Sempre estava nos planos dele. Sim, mas não quer dizer que o Kevin Feige ia deixar. Pensa bem no que a Disney e a Marvel está tentando fazer. Tudo, não só nos filmes, mas os quadrinhos. E vão deixar um filme de super-heróis com 2 homens brancos como personagem principal. Estranho, né? Mas é porque 2 personagens, 2 atores que vendem. Esse é que você tem que entender. E a Marvel está disposta a gastar grana, porque o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds, né, já são atores consagrados, grandes. É por isso que os outros não estão mais. Eles ficam caros. Quando o ator fica muito importante, muito famoso, ele já ganha nome e os fãs adoram, ele pode pedir um cachê maior. Você acha que no Hugh Jackman não pediu um cachê enorme para poder voltar como Wolverine? Então, e ele tem que fazer as boas, tem que chamar atenção para o status tem que dar uma boa fama pro presidente, que é o Kevin Feige, porque, como eu disse, existem rumores e você pode pegar
vídeo meu antigo, procura lá de 2019, Disney, rumores e informações, procura lá, eu falo exatamente isso. Os investidores não estão gostando do Kevin Feige agora. Ele teve liberdade e até a fase 3, né, Avengers Ultimato, foi um sucesso. Depois foi só queda livre. Então, aí você pensa, como isso, claro, não faz sentido. Pensa bem, você viu o último vídeo do Ryan Reynolds, do Hugh Jackman, explicando como ele vai voltar? Aí, obviamente, tem aquela brincadeira, né, que você não vê. O que é basicamente dizendo, multiverso, não pense, só aceita. Mas não é só isso. O que eles falam exatamente no final daquele vídeo? Obrigado, Kevin Feige. Obrigado, Kevin Feige. Isso aí é agradecimento contratado. Tem que falar, ó, o Kevin Feige que teve a ideia, hein? Ó, Kevin Feige que teve a ideia. Foi exatamente com a Disney, com Mandalorian. Mandalorian na segunda temporada que bateu um sucesso do caramba por causa da volta do Luke Skywalker. Aí, na hora de falar, quem que eles falam que agradecem? Kathleen Kennedy, Kathleen Kennedy, Kathleen Kennedy, Kathleen Kennedy. E a própria Kathleen Kennedy já tinha declarado que ela não gostava do Luke Skywalker. Não gostava, não queria, queria livrar dos personagens antigos. E no comecinho, ela não dava a mínima pro Mandalorian, porque ela achava que não ia fazer sucesso. Quando fez sucesso, falei, ok, vou colocar meu nome aí. Todo mundo sabe, aquele chefe que o funcionário faz o serviço bom, o chefe vai lá e toma o crédito. É basicamente isso. Então, se preparem, vai ter um monte de novos filmes e vão trazer. Eu não duvido nada que o novo Capitão América eles vão trazer o Chris Evans de volta. Aliás, já foi avisado, né? Que vão trazer o Chris Evans de volta. Talvez, com certeza, vão trazer o Homem de Ferro de volta. Próprio Robert Downey Jr., que essa porta tá aberta. Eles precisam. Eles precisam, porque as pessoas têm que entender que os heróis que tem agora são só cópia. Eles estão usando os estúdios e alguns escritores de comics estão usando essa coisa de manto. A Riri Williams é o novo Iron Man. Não, ela não é. Ela é Iron Heart, que é uma cópia tokenizada do Homem de Ferro. Entendeu? Ela nem tem uma história tão interessante quanto a do Rhodes, que é o War Machine. Então, esses estúdios, eles acham que se você pegar o título, né, Homem de Ferro, ou Superman, ou Homem-Aranha, e jogar para qualquer outra personagem, vai dar certo, que os fãs vão atrair, mas não é, é o personagem. Você pode chamar um Fusca de Lamborghini, mas não transforma ele num Lamborghini. Essa é a questão que as pessoas têm que entender. Então, a Marvel está desesperada. Vai aparecer um monte de personagens antigos vão voltar, provavelmente para fazer um cameo e dizer que o personagem novo é melhor do que ele, que é mais forte do que ele, mais digno do que ele, para convencer o público a você pegar esses personagens novos. Aí você fala, mas não tem como as pessoas gostarem de personagens novos? Tem, se eles fizerem um filme bom sobre eles. Exemplo, Blade. Para quem não conhece, Blade dos anos 90, a maioria das pessoas não sabia que ele é um personagem de quadrinhos. E ele literalmente salvou a Marvel. O universo Marvel de cinema começou com Blade. Ninguém sabia que o Blade era personagem de quadrinhos. Então o que eles fizeram? Um filme de ação muito bom, muito bem escrito e com um ator muito bom, Wesley Snipes, cara que atrai, entendeu? Exatamente é isso que você faz. Mas você tem que entender que a Disney agora, eles não querem fazer isso. Eles estão com preguiça, é preguiça, entendeu? Então, isso é feito. Então se prepare. Hugh Jackman, Ryan Reynolds. Aí você pode duvidar, mas o Ryan Reynolds sempre quis fazer Hugh Jackman. Sim, mas não quer dizer que eles iam deixar. Lembre-se, Ryan Reynolds estava tentando sair com o filme do Deadpool há 11 anos. E a Fox não deixou. Foi quando ele vazou um vídeo de test footage do Deadpool na internet. Os fãs gostaram, os fãs encheram o saco da Fox
E a Fox deu um valor em dinheiro para ele e falou: ó, vai, você tem isso. Só pra você ter ideia, eles regularam tanto dinheiro para ele que a cena final do primeiro filme Deadpool, o próprio Ryan Reynolds admite que a cena que ele entra com as armas e no táxi sai para poder usar as armas no final e ele esquece e vai ter que usar só as espadas, né, e luta normal, ele mesmo admitiu: a gente inventou essa cena porque a gente não tinha mais dinheiro para fazer os efeitos com as armas de fogo. Então eles literalmente não tinham mais dinheiro. O Ryan Reynolds fez a maioria das coisas sem dublê, porque não tinha dinheiro para dublê. E aí fez sucesso. Aí no segundo liberaram a grana. Você entendeu? Então, é difícil. É por isso que os filmes hoje em dia são muito seguros, muito politicamente correto, muito não ofensivo, muito, sabe, sem sal, sem açúcar, porque eles querem atrair para a maior quantidade de normes e NPC possível, porque tá com medo de ofender e as pessoas não assistirem. Então, sim, a Marvel, a Disney está desesperada. Para quem não conhece também, falando uma parte de política, a Disney perdeu a isenção de impostos dela, porque ela se envolveu com política lá na Flórida, nos parques, e o governador da Flórida falou: ó, vocês vão se meter com política, então eu vou tirar. Tirou todos os benefícios e isenções de impostos que a Disney tinha, que os parques tinham. Então a Disney, pum, né, se ferrou. Então, gente, é o que eu tô falando. A tendência é vir mais um monte de atores, personagens antigos de volta para atrair público, para tentar dar um boost né, na situação. É a verdade. E isso vai acontecer. E eles não precisam nem explicar a história. Como eu disse, multiverso. Pá, acabou. Multiverso é basicamente dizer: não faça perguntas, apenas sorria e acene. Não precisa pensar muito, não é uma história complicada de você fazer. Uma criança poderia fazer agora. Então, sim, a Marvel está desesperada. E a tendência é eles voltarem. Então, gente, obrigado por me ouvir. Esse vídeo foi longo porque eu falei pra caramba, mas valeu, obrigado.